Ju, é contigo agora. Eu vou contar uma história que foi uma das histórias que mais me chocou. Acho que foi uma das poucas que me deixou com medo de verdade. E não é uma história minha, mas foi um homem que ele contou o relato dele. O nome dele é Bill Vail. Ele foi engenheiro na NASA. Ele sempre se apresentou como uma pessoa muito racional e muito cética. Então, quando esse tipo de coisa aconteceu com ele, foram explicações racionais que primeiro ele tentou pesquisar, né? Ele tinha acabado de se divorciar da esposa e aí ele decidiu que era hora de voltar para a cidade natal dele. Quando ele voltou para essa cidade, ele procurou uma casa, morava sozinho, ele já era mais velho e ele precisava de um emprego novo, né? Ele já tinha se aposentado desse trabalho. E aí o irmão dele morava na cidade e recomendou que ele trabalhasse junto com ele. O trabalho deles para fazer instalação de algumas coisas de água dentro da casa das pessoas. Era um negócio que você precisava agendar com eles para eles irem até a casa e fazerem essa instalação. E aí ele estava trabalhando normal e aí um dia a chefe deles disse que uma mulher ligou pedindo para fazer esse agendamento, só que ela foi muito firme em falar que ela precisava que fosse no sábado e às 5 horas da tarde. Não tinha como ser em outro dia. E se eles chegassem um pouco antes ou um pouco depois, ela não ia abrir a porta. Ela precisava que fosse às 5 horas. E aí, ele e o irmão dele ficaram discutindo entre si, porque trabalhar no sábado, não sabia quem ia. Mas o Bill falou, não, sou novo no trabalho, vou tentar fazer essa e vou estar lá às 5 horas da tarde. E aí, realmente, ele chegou nesse dia um pouquinho antes. Ele tentou bater na porta, ninguém atendeu. Ele ficou um tempo lá chamando, dizendo que tinha chegado. E aí, quando deu 5 horas em ponto, a porta abriu. E aí, quando essa porta abriu, ninguém atendeu, ninguém estava lá para falar com ele, mas ele conseguia ouvir algumas vozes de dentro da casa que mostravam que tinha alguém ali. Então ele foi entrando, passando pelo corredor, e aí quando ele chegou na sala, ele se deparou com uma cena muito estranha. Tinham várias pessoas sentadas em círculo e tinha uma mulher em pé, passando por eles, às vezes colocava a mão na cabeça de cada uma dessas pessoas, e ela falava coisas estranhas também. Parecia um ritual. Assim. Parecia um ritual, falando tipo, sai de dentro dessa pessoa, sai desse corpo. E ele não estava entendendo, porque o Bill mesmo fala que ele nunca foi religioso, ele nunca viu sobre esse tipo de coisa. Então ele tentou meio que interromper e falar, cheguei, né, pra instalação, mas a mulher só continuou com esse tal ritual. E aí chegou um momento que ela apontou pro Bill, ela viu ele na porta e apontou meio que levando o que eles estavam tentando tirar daquelas pessoas pra ele, tipo, mandando pra ele. E aí ele ficou muito assustado e ele não entendeu nada. Ele falou, gente, que baboseira que é essa, né? E ele pegou e saiu da casa, foi embora, foi pra casa dele, falou, não, com certeza ela é doida, não sei o que tá rolando, e foi dormir como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte ele ia contar pro trabalho dele que ele não conseguiu fazer a instalação. Só que nessa primeira noite que ele voltou pra casa, ele começou a ouvir umas coisas estranhas. Então ele estava deitado no quarto, ele começou a ouvir um barulho como se tivesse alguém no andar de baixo. E aí ele ia pra lá, não encontrava nada. Aí ele teve a sensação que ele viu alguma sombra pequena passando pelos móveis, como se algum animalzinho tivesse entrado. Ele não achou nada na casa que tivesse aberto, que tivesse permitido que algum animal entrasse. E ele também não encontrou nenhum animal lá. E aí, a primeira noite foi assim, na segunda noite também, aí as coisas foram aumentando, principalmente no quarto dele. Teve algumas noites que ele estava dormindo, ele sentiu a cama tremendo, do nada, alguns barulhos como se alguém estivesse andando pelo chão ali. E aí, quando começou a ficar mais intenso, aí ele ficou com um pouco de receio. Aí ele começou a pensar que poderia ser algo mais paranormal, né? Alguns dias no quarto ele via uma sombra de um homem que ficava ali nos pés da cama, que parecia vir na direção dele, mas não fazia nada. E aí ele falou, tá, eu posso até tentar procurar uma explicação paranormal, mas eu vou tentar procurar algum investigador que tem esse viés de tipo, ele vai vir na minha casa provar que não tem nada. Então ele contratou uma equipe de investigadores e aí eles levaram câmera, levaram gravadores de voz, levaram laser e aí eles colocaram em toda a casa e o que ele mais reclamava era dessas pequenas criaturinhas que pareciam ficar passando pelo chão. Não parecia ser igual esses espíritos que a gente vê nas histórias. Como se fosse um pequeno animalzinho correndo pela casa. Como a maior atividade era no quarto dele, eles instalaram os equipamentos de som e de gravação no quarto, colocaram o laser para capturar alguma atividade e ficaram do lado de fora a noite toda esperando. Horas foram se passando, nada aconteceu. Nenhuma atividade, nenhum barulho, nada. E aí um dos investigadores falou, eu vou tentar deitar na cama
e tentar chamar essa coisa. E aí ele sentou com um gravador, ficou um tempo lá, e no que ele tentou falar com o que estava ali, fez um barulho estrondoso dentro do quarto, que ele levantou e saiu correndo para fora. E aí eles falaram, a gente tem que ver se a gente conseguiu capturar o que foi isso. E nas imagens, eles veem que em um determinado momento, quando ele se assusta, um pouco antes, nesse laser passou um tipo de fumaça escura, como se alguma massa tivesse passado por ali, e eles ouvem duas pessoas se falando entre elas, como se eles estivessem falando, agora não, eles estão aqui. Nossa. Sabia não. Tá que pariu. Tomar no seu cu. Aí, ó. Eu de novo tremi por dentro. Tipo, tentando ficar calma. E aí, depois que eles viram essa gravação, eles falaram pro Bill, olha, realmente tem alguma coisa na sua casa. Só que eles são investigadores que eles não te ajudam nessa parte. Eles só detectam. Eles só detectam e aí você vai procurar, de acordo alguém com a sua fé, esse negócio. com o que você acredita, você pode ir lá e chamar. E aí o Bill não sabia, ele nunca frequentou igreja, falava, vou chamar padre, quem que eu vou chamar, né? Então, pelos próximos dias, ele não chamou ninguém. Só que a atividade parecia que tinha irritado o que estava ali com ele fazendo essa investigação. Então agora, as luzes ficavam às vezes acendendo e apagando, móveis se mexendo. E teve uma noite que foi a gota d'água para ele, que ele estava dormindo e aí ele viu aquela mesma sombra do homem, mas dessa vez vindo em direção a ele. E parecendo que ia atacar ele de fato. E aí, quando ele foi se levantar para sair correndo, desapareceu. E aí um padre foi para fazer um exorcismo. Esse primeiro exorcismo não foi bem sucedido. E até onde vai o relato dele, ele diz que ele já fez 3 exorcismos naquela casa e ele ainda não conseguiu se livrar do que quer que tem ali. E aí no final, ele diz que ele acredita que aquela mulher que ele visitou, que ele precisava fazer a instalação, sabia que uma pessoa de fora ia chegar naquele momento, que ela estava finalizando o ritual, então ele ia levar embora com ele o que quer que estava naquelas pessoas que estavam sentadas ali. Jogou pra ele, né? Tipo, jogou pra ele. Com você, né? E aí eu fiquei muito curiosa em saber se eles procuraram essa mulher depois, o que aconteceu, mas não fala. O problema é que era 5 da tarde, né? Só tinha esse horário aí. 5 da tarde, 5 da tarde.